Quanto mais gente aprende a proteger adequadamente os bitcoins, mais cedo acaba o sonho dos agentes estatais de confiscar satoshinhos. O bom para eles é que sonhar não custa nada. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A comarca de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, tem um caso de dívida adquirida que chamou a atenção pelo seguinte motivo. O juiz do processo mandou buscar e apreender um dispositivo de acesso a criptomoedas. Ele quer a hard wallet do sujeito. A ordem foi registrada no Diário de Justiça do Rio de Janeiro, em 8 de setembro de 2021. Não se sabe muito mais sobre o caso porque corre em segredo de justiça. Mas vamos especular para tentar analisar essa ideia de um juiz mandar confiscar as criptomoedas de alguém. Casos de dívida adquirida, se trata de alguém que comprou e não pagou tudo o que deve. É um calote. Os motivos, se a cobrança e a dívida são legítimas ou não se sabe e é sempre necessário verificar. Mas é algo comum. Sempre vai existir em grande ou pequena quantidade pelo mundo. Mas isso tem solução? E se for numa sociedade com leis privadas, sem ordenamento jurídico único e coercitivo? Obviamente, é errado não honrar uma dívida. O assunto aqui é sobre alguém que, por motivos corretos ou não, pode proteger o patrimônio contra uma ação estatal de confisco que visa a restituição da outra parte. Se a outra parte for o Estado, bom, que se Antes de cogitar alguma coisa visando mitigar problemas, é preciso saber que o libertarianismo, anarcocapitalismo, sociedade de leis privadas, como você quiser chamar, se baseiam em questões éticas e não em argumentos utilitaristas. Como nunca haverá ausência de problemas, conflitos, disputas, etc., o que deve se fazer é o que for correto, o ético, o que respeitar a propriedade. Isso é a base do conjunto ético mais comum no mundo. Até nos piores lugares para viver, as pessoas concordam que toda propriedade legítima deve ser respeitada. Todas as soluções para qualquer coisa quase sempre foram encontradas sob pouca ou muita intromissão estatal. Os exemplos de quem acha que outros devem ser proibidos ou obrigados a fazer algo, a entregar ou receber alguma coisa, por ingenuidade ou por desonestidade, são de hipocrisia. Quando é a respeito do próprio patrimônio, da própria propriedade, todo mundo quer respeito, até mesmo um ditador. Proibição e obrigação é sempre para os outros. Pois então, mesmo que não seja possível solucionar tudo ao mesmo tempo nem definitivamente para mitigar os desacordos, é muito simples. Contratos. Barato ou caro é subjetivo. Cada um de nós tem uma tolerância a gastar e a perder. Para que casos de dívidas tenham desfecho no tribunal como nessa notícia, é preciso que, geralmente, sejam de valores altos. É raro ver judicialização de valores pequenos, de coisas do dia a dia, como um item da padaria. Para saber o valor mínimo que deve ou não ser judicializado, depende do tempo gasto com acareação, investigação, apuração e julgamento e o custo financeiro pelo processo todo. Para itens de alto valor que são mais duráveis ou que são serviços e produtos pagos mensalmente, seja por compra, aluguel, licenciamento, empréstimo financeiro, que nada mais é que um aluguel do dinheiro, já se faz usando contratos. E eles já incluem cláusulas para tratar dos riscos de inadimplência ao que foi combinado. É algo simples que deve ser aceito por ambas as partes. Serve para registrar as vontades negociadas. Como dizem os operadores do direito, pacta sunt servanda. Contrato faz lei entre as partes. Ou, como qualquer um sabe bem, combinado não é caro. Em alguns casos, procurando garantir o pagamento, acontece de um juiz determinar que o devedor liquide ou tenha os bens bloqueados, valores monetários em conta bancária, para equivaler o valor total da cobrança e que seja possível, então, honrar a dívida. Mas os bitcoins não eram invioláveis, inconfiscáveis. Como pode um juiz ordenar a apreensão de criptomoedas? Mas então acabou o sonho do ancapistão? Calma.
Para o juiz, ordenar o confisco é fácil. Resta ao dono saber se o acesso aos fundos está bem protegido. É assim, ordem para apreensão de um item físico, seja um computador, cartão de memória, seja o que for, está nas regras jurídicas aqui. Não importa se é um dispositivo de acesso a criptomoedas. Mas quando a justiça estatal faz isso, mostra que o Estado, a maioria das pessoas que o compõem, está sempre atrasado até para entender o que é criptomoeda e como funciona, como se acessam e como são transacionadas, nem principalmente a possibilidade gigante de proteção contra ordens de expropriação. Além dessa demonstração de ignorância, houve outras que mostram como é a mentalidade dessa turma. Uma foi com uma declaração do presidente do Banco Central sobre sermos impedidos de ter Bitcoin em carteiras privadas, e outra falando da reclamação do petista Fernando Haddad sobre que os Bitcoins vão acabar com a soberania do Estado. Bom, isso é verdade. E sim, a gente está na torcida. Junto com as declarações de tais políticos pelo mundo, como também a da tia Janet, a Janet Yellen, lá do Tesouro Americano, ou a dona Christine Lagarde, lá do Banco Central Europeu, ou a Kristalina Georgieva, diretora do FMI, que são claros exemplos de que o Estado não entende o que está acontecendo, ou finge que não para se manter sintonizado com o senso comum das pessoas que ainda não aprendeu o que é Bitcoin. Eles acham que vão conseguir enclausurar o Bitcoin, ou pelo menos dificultar muito a ponto de conseguir desestimular as pessoas a usá-lo de forma privada. O que os governos querem é que todo mundo use apenas dinheiro fiduciário. Se vai estar atrelado a algum produto financeiro de investimento ou a título de dívida estatal, mesmo que seja um vale Bitcoin aí, o que importa para os governos é que o legado de Satoshi Nakamoto seja subjugado ao sistema tributário. Bom, pelo menos sonhar é grátis, né? Até para o Estado. Mas então, se o dono dos Bitcoins guarda bem as chaves necessárias de acesso aos fundos pelo dispositivo, então eles estão bem protegidos. Quem não deixa num lugar só todas as informações privadas de cada carteira, fica em vantagem sobre alguém que quer tomar posse dela. Quem sabe do elemento restante para completar as informações mínimas para o acesso, pode acessar antes e transferir para outra carteira antes de perder. Tem maneiras de mostrar saldo zero quando não se usa todas as informações para acessar o endereço correto de onde estão as moedas. Quem tem um potencial maior de sofrer ameaças desse tipo, pode se valer da negabilidade plausível. Seria análogo a ceder ao ladrão uma carteira vazia e ficar com um insuspeito livro ou caderno onde está de fato o dinheiro escondido num bolso dentro da capa. E mesmo que acusem a pessoa de ter transferido para outro lugar, ninguém pode provar que os destinos dos fundos seja mesmo da pessoa. Mas, se o dispositivo for o único meio e já tem todos os dados suficientes para chegar nas moedas, então já era. Um agente estatal que apreender a carteira de hardware pode mandar para onde quiser, inclusive trocar por moedinha fiduciária. Aliás, tem também o caso de um religioso que acumulou bitcoins, atraindo gente com promessa de multiplicação do dinheiro pelo esquema milagroso dele. Depois dele ter sido processado, o Ministério Público disse que podem vender cerca de 150 milhões de reais em bitcoins. E aí, bitcoin é dinheiro ou mercadoria? É simples assim. Mas é importante falar que entre tantas moedas digitais, tem as que não são cripto, porque são de empresas ou de grupos controlados por um dono conhecido. Por isso, elas têm uma vulnerabilidade muito maior a ações dos governos. Mas, tratando-se de Bitcoin, contra quem guarda adequadamente, não há muito que o Estado possa fazer. O curioso é que, ao mesmo tempo em que a Christine Lagarde, lá do FMI, e tantos outros agentes estatais repetem que Bitcoin não é dinheiro, mas na hora do Estado cobrar alguém, aí ele é, né? A conclusão aqui é fácil. Existe a chance de alguém subtrair os seus bitcoins. Nada é perfeitamente seguro. Tudo depende da relação entre potencial de ameaça e de dificuldades implantadas para aumentar a sua proteção. O ideal é balancear isso, incluindo o comportamento social, para que seja necessário um esforço infinitamente grande de alguém que queira tomar os fundos. Sempre é tempo de aprender a se proteger.
porque sempre será necessário melhorar, e também porque o Estado não vai perder sem lutar. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Golden Ratio BR, escrito por Léo Rezende, revisado por Stanley Calderelli e narrado por JJ Libre. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Se escreva artigos, você também acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!